Bom dia, irmãos. Vamos continuar nossas mensagens em números. Já são vários domingos que nós temos realizado mensagens neste livro. E eu convido os irmãos para que possamos abrir a palavra no livro de Números, capítulo 6. Números, capítulo 6. E vamos ler dos versículos 1 ao versículo 8. 6, número 6, do versículo 1 ao versículo 8. Quem não está acostumado com a ordem dos livros, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Acho que a maioria já tem. Então vamos ler. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as gredelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça, todos os dias do nazireado, santo será ao Senhor. Vamos orar. Pai, mais um dia te agradecemos pela tua palavra, podermos abrir esta passagem, lermos. Às vezes temos dúvidas, dificuldade em entender-te, Senhor, mas por isso acreditamos na graça, na iluminação. Ajuda-nos a conhecer-te melhor, ajuda-nos, Senhor, a entender melhor o que demandas do teu povo. Obrigado, Pai, por este tempo juntos. Guia-nos que o teu Santo Espírito guarde o nosso entendimento neste momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos já estado a falar deste livro de Números já há vários domingos, uma vez por mês, normalmente o último domingo de cada mês. Nós vimos neste livro tão lindo como o Senhor fala através do povo, né, no povo, no tempo que estão no deserto. E de facto o livro no original chama-se assim, no deserto. Essa é a jornada de Israel que sai de Sinai e vai lá ao pé da terra prometida, né? Acontecem muitas coisas ali nessa viagem. Nós já aprendemos como o Senhor também estabeleceu liderança para o povo ser guiado no deserto. Também aprendemos o princípio da obediência diligente. O povo deve obedecer o antes possível, quando Deus ordena alguma coisa. Falamos um pouco também de adoração exclusiva a Deus, e não somente que devemos adorar a Deus, mas também adorá-lo como Ele ordena. A nossa imaginação, a nossa intuição, as nossas ideias muitas vezes podem deturpar um pouco a adoração. Apesar de serem dirigidas a Deus, não se justificam somente por serem dirigidas a Ele. E nós aprendemos isso com os filhos de Arão, que queimaram ao Senhor incenso de uma maneira que Deus não ordenou. Falamos também um pouco do tabernáculo, essa presença, esse simbolismo no qual Deus habitava no meio do povo e como também a presença de Deus influenciava a vida do povo em todo sentido. Vimos também na última mensagem como o Senhor trazia de maneira pública coisas tão íntimas como pecados guardados
como pecados segredos, né? Naquele caso do casamento, que era o pecado do adultério, mas também entendimos que na vinda de Cristo, cada um de nós será exposto perante Deus, né? E essa exposição também deve ser antecipada por nós, seres humanos, com o nosso arrependimento, uma confissão detalhada, clara, explícita, de pedido de perdão a Deus pelo que temos feito. E hoje chegamos a este capítulo 6, onde aparece na Bíblia, pelo menos na minha, a lei do nazireado, né? Nazireado. Às vezes o livro de Números não é tão lido, não é? E às vezes estas leis podem trazer para nós certa dificuldade em entendermos, né, a sua simbologia e os princípios que lá estão. O nome desta mensagem tem como título Nazireus de coração. Nazireus de coração. Resulta que quando uma pessoa era consagrada ao Senhor, por exemplo, para tratar dos assuntos à volta do tabernáculo, devia ser da família de Levi, e quando a pessoa tratava de questões mais focadas com os sacrifícios, com o sacerdócio, tinha que ser da família de Arão. Isso era inegociável para Deus. Mas Deus, com a lei do nazireado, Ele permite que pessoas comuns, vamos chamar assim, que não eram da família nem de Levi, nem de Arão, pudessem também viver um tempo, um período de separação, de consagração a Deus. Podia ser homem, podia ser mulher, e aqui o convite fica aberto. Se qualquer pessoa de qualquer tribo podia realizar este voto, chamado voto do nazireado. Quando a pessoa fazia um voto, se nós vemos na passagem, vamos ver que existem três principais atitudes de abstinência. A primeira está nos versículos 3 e no versículo 4, quando a pessoa que fazia o voto, ela não podia beber vinho, vinagre, outras versões também dizem bebida forte, né, que tivesse álcool, mas não só, não podia consumir produtos derivados da uva. Numa segunda restrição, Deus não permite cortar o cabelo durante esse período de tempo. A pessoa fazia um voto e todos os seus dias até acabar o seu voto, era a pessoa que definia normalmente este período, ela não podia cortar o cabelo. A terceira restrição tinha a ver com a aproximação do nazireu a corpos mortos. E nas três restrições, nós vamos ver uma frase que se repete, que é todos os dias do voto. Está no versículo 4, no versículo 5 e no versículo 6. Ou seja, não haviam exceções. Fosse dia de descanso ou não fosse dia de descanso, se quem morria era uma pessoa próxima, não podia assistir ao funeral, ela não podia se aproximar ao corpo morto. Se a pessoa lhe incomodava o cabelo, ela não podia cortar o cabelo, né? Faço aqui um pequeno parênteses. O chamado Sansão, né? O juiz. Sansão, ele foi um nazireu, né? Toda a sua vida, e de facto por isso ele não podia cortar-se o cabelo. Então o cabelo ele tinha um simbolismo de força, né? Também Deus lhe dá essa força a Sansão. O abster-se de vinho tinha aquele comportamento de temperança, aquele comportamento de sabedoria, de cautela durante um período de tempo. E os corpos mortos, não somente para os nazireus, mas também para os levitas e outros, também eram um símbolo de contaminação da pessoa. Nós também podemos aqui ver como o Senhor, quando descreve esta lei, Ele também ressalta a santidade. Diz todos os dias do nazireado, no versículo 8, santo será ao Senhor.
E este é um princípio que nós podemos retirar desta passagem. A santidade, ela está relacionada com a abstinência de algumas atividades. A santidade, ela está relacionada com a abstinência de algumas atividades. Não ocasionalmente, mas de maneira permanente, que era todos os dias, claramente para o nazireu, do seu voto. E Deus vai fazer muito esta relação, santidade e abstinência. É claro aqui para os nazireus, mas também faz com os levitas, com os sacerdotes, com o povo. A santidade tem como essência a não contaminação com questões externas. É esse princípio que nós podemos ver nesta lei do nazireu. Agora, hoje em dia, como cristãos, estas leis podem ser esquecidas, passadas por alto, simplesmente porque não nos aplicam de maneira direta. Ou seja, nós cortamos o cabelo, os portugueses bebem muito vinho, não é? Acho que seria impossível cumprir para um português o voto. E também participamos de uma cerimônia de luto, né? E nós não estamos a pecar com nenhuma destas atividades. Agora, acontece que na Bíblia, no Novo Testamento, quando já se fala de cristãos, apesar disso, há ocasiões nas quais se Deus nos chama a nos abster de certas atividades. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo vai falar com a igreja, desculpem, capítulo 8, não, está certo, capítulo 10, o 8 é outro, para não realizarem certas práticas que de maneira direta não são erradas, mas que podem passar a ideia ao mundo de que nós estamos a participar de algo errado. O apóstolo Paulo coloca o exemplo da carne dedicada aos ídolos. O apóstolo Paulo diz, olha, se tu comes carne, alguém te coloca carne à frente, come à vontade, que não é errado. Agora, se alguém te diz que essa carne foi dedicada aos ídolos, ali tu deves te abster de comer. Porque comer significava, eu estou a participar do culto ao teu Deus. Nessas situações, o cristão, a Bíblia ensina, nós devemos nos abster de qualquer coisa que lhe passe a ideia a uma pessoa não cristã que nós estamos a participar da mesma adoração a um Deus pagão. Também em 1 Coríntios, agora no capítulo 8, o apóstolo Paulo também vai colocar algumas leis para restringir alguns comportamentos, que é quando há algum irmão fraco na fé. Ou seja, se alguma pessoa me vê fazendo uma coisa e ela, por algum motivo, na sua vida passada, tinha sérios problemas com aquela atividade, o cristão, por amor à consciência do irmão, ele, de maneira pontual, não vai participar de certa atividade. Nesse sentido, também com a comida da carne, dedicada aos ídolos, uma prática comum, o cristão não devia participar caso houvesse um irmão que tenha feito isso na sua vida passada, e para preservar a consciência e não causar escândalo ao irmão, então também devia abster-se. Então, o princípio geral deste comportamento, o apóstolo Paulo resume em 1 Carta aos Coríntios 10:32, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Esse é um comportamento no qual há uma abstinência em certos momentos da vida, na qual nós devemos obedecer a Deus. Agora, quando nós vemos estas leis em capítulo 8 e 10 de Coríntios, para o cristão, elas se aplicavam em certos momentos e nós devemos praticá-las em certos momentos. Agora, quando nós falamos do voto do nazireu, era uma abstinência que durante os dias do seu voto ela devia manter-se, independentemente das circunstâncias.
houvessem religiosos à volta ou não, houvessem pessoas, cristãos ou irmãos, a ver ou não, era um voto perante Deus. E não importava a circunstância, o nazireu devia obedecer. Se estava num jantar e lhe ofereciam vinho, ele devia dizer não. Se estava incomodado pela sua estética ou pelo incômodo do cabelo comprido, ele devia dizer não. Se uma pessoa familiar ou amigo morria na altura do seu voto, ela devia dizer não ao convite para participar no funeral. E este tipo de abstinência, quando nós pensamos como cristãos, também deve existir esse mesmo tipo de abstinência em termos, vamos dizer assim, morais. E claramente não se aplica nestas formas, mas como cristãos devemos ser, nesse sentido, nazireus de coração. Independentemente das circunstâncias, das pessoas que estão ao nosso redor, sozinhos ou acompanhados, devemos nos manter puros. E o apóstolo Pedro entendia muito bem esta ideia, e quando vai escrever à igreja de Cristo no primeiro século, ele vai dizer o seguinte: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ele vai utilizar essa mesma nomenclatura, esses mesmos termos, para falarmos que como cristãos deve haver todos os dias uma vida de abstinência. O apóstolo Pedro é um apóstolo que um dia se lê, podem ver como ele fala da santidade. Este versículo está em 1 de Pedro 2:11. 1 de Pedro 2:11, quando ele fala da abstinência. Também o apóstolo Pedro, poucos versículos antes, ele vai dizer: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Pedro, referindo a um versículo em Levítico. Então, a vida do cristão, irmãos, é uma vida de santidade, relacionada com abstinência também. Porque às vezes nós podemos achar que santidade é somente encher a nossa vida com coisas santas. É fazer isto, é lermos a Bíblia, irmos à igreja, X e Y e encher. Mas a santidade também significa rejeitar. Dizer não a muitas coisas. E o apóstolo Pedro vai dizer uma coisa forte: concupiscências carnais, ou seja, coisas que estão dentro de nós. A vontade de fazer coisas que sabemos que são erradas. Esse desejo carnal, chamado concupiscência, vai estar sempre aí, até a vinda de Cristo, até a nossa morte. E nós, como cristãos, devemos, assim como os nazireus, dizer não todos os dias da nossa vida. É assim como nos preservamos como pessoas santas. Não satisfazer esse prazer carnal, chamado concupiscência. Há vários meses estava a ouvir uma mensagem de um pastor que bem conhecido nas redes sociais, o pastor John Piper. E ele dizia uma coisa à volta das concupiscências e dos pecados que achei importante trazer também aqui hoje. Ele dizia que o pecado ele tem uma satisfação. Se ninguém peca por algo que não gosta. A pessoa faz porque ela, de maneira temporária, sente-se bem em pecar. Alimenta o seu pecado e ela, por esse momento, se sente bem. E a concupiscência, irmãos, muitas vezes é isso. É querermos fazer algo que a simple vista parece bem. Satisfaz um desejo. Mas não há mal nenhum. É só uma vez. Etc. É assim
de corrompido que é o pecado, que parece bem, mas destrói a nossa alma. E o apóstolo Pedro está nos a advertir para não satisfazer as concupiscências carnais que combatem contra a alma. E a partir daí eu coloco algumas perguntas para que nós como cristãos pensemos. Que coisas te atraem, as quais estás consciente que são pecados perante Deus? É importante nos conhecermos a nós próprios e saber quais são as nossas fraquezas. É a ira, é a vanglória, é o orgulho. Que tipo de pecado te chama mais a atenção? É importantíssimo para começar a viver uma vida de santidade. Outra pergunta que coloco para pensarmos: conheces que tipo de atmosferas ou ambientes provocam que peques com mais facilidade? Se eu estiver lá no povo de Israel e fizesse algum voto de nazireio, de certeza não iria a um jantar, para evitar essa tentação de romper o voto. E como pessoas, às vezes temos fraquezas, e que em certos ambientes, atmosferas, com certas pessoas, somos puxados com mais facilidade a fazer o que é errado. Então nós devemos tentar identificar também como cristãos isso, para podermos viver uma vida de santidade e evitarmos esses lugares, essas pessoas de maneira temporária, porque ainda somos fracos na carne. E devemos fazê-lo respeitando esse voto de santidade que nós como cristãos somos chamados a ter. Então, assim como os nazireus, irmãos, nós devemos também viver uma vida de abstinência do pecado. Todos os dias, sem exceção, não somente os domingos, não nesta casa. Eu lembro quando era criança, às vezes eu fazia algo errado e alguma irmã me dizia: hoje estás na igreja. Aqui não se faz isso. Essa linguagem nós temos que ter cuidado, porque passa uma ideia à criança ou adolescente que aquilo é errado só se está na igreja. Lá fora, pode a criança pensar de maneira indireta isso. Então, seja domingo, irmão, segunda-feira, sexta-feira, seja com cristãos ou não, a santidade é um voto que nós fazemos todos os dias para o Senhor. E ali podemos dizer que somos nazireus de coração. Mas também, esse tipo de santidade às vezes pode enganar ao não cristão, aquela pessoa que está a ouvir isto hoje aqui na igreja, lá atrás também no salão ou nas redes sociais, pensar que se faz estas coisas, ela vai tornar-se santa. A santidade, ela é uma graça da parte de Deus, feita por Cristo, e que nós, como cristãos, devemos preservar ou honrar todos os dias. Somos santos. O apóstolo Paulo começa a carta, por exemplo, aos Coríntios, uma igreja que tinha uma vida bastante imoral, chamando de santos a igreja. Então a santidade não é o resultado de fazermos esta abstinência. É a maneira na qual nós honramos o que nós já somos. É a maneira que nós devemos comportar por causa de sermos santos. E o apóstolo Paulo, por exemplo, na carta aos Efésios, ele fala exatamente que Cristo fez isso em favor da sua igreja. Aqui está a falar num contexto de casamento, mas o princípio da santificação é muito claro. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 25 ao 27. É Cristo, irmãos, que fez isso por nós.
E nós, que menos podemos fazer é fazer um voto de honra, de nazireus de coração, vivendo em santidade todos os dias da nossa vida, até a nossa morte ou até a volta de Cristo Jesus. E se uma pessoa está aqui e não conhece a Cristo, não pense que com alguns comportamentos vai tornar-se santo. A Susana leu por acaso hoje Efésios 2, né? Que não é pelas obras. Não se chega à santidade pelas obras. Como o apóstolo Paulo ensina, é pela obra de Cristo. E nós, como igreja, também o convidamos, se não conhece Cristo, se quer ser santo, que hoje abra o seu coração, entregue a sua vida a Cristo. Diga: Cristo, eu não consigo viver essa vida. Ele conseguiu por nós, sacrificou-se por nós para que nós sejamos santos. Como cristãos devemos honrá-lo. Por isso, no final do culto, alguém quer fazer esta decisão de seguir a Cristo, pode falar comigo, com algum dos irmãos que conhece, com aquela pessoa que o trouxe a esta igreja, para que também possa participar da santidade a qual Cristo oferece. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta passagem, a qual nós, quando vemos o Novo Testamento, também faz todo o sentido, Pai. Devemos ser santos, nazireus de coração, buscando uma vida de abstinência contra as concupiscências, com aqueles desejos da nossa alma que nos afastam de Ti, com aquela opressão, Senhor, também demoníaca, que muitas vezes quer que pequemos. Pai, queremos ser santos, obedecer a esse lindo mandamento. Queremos imitar-te a Ti e a Teu Filho amado. Que nós, como igreja, Senhor, perante tudo, sejamos conhecidos por isso. Te agradecemos, Pai, por esta passagem, te agradecemos por ter nos ajudado a entendê-la e que a partir de hoje, todos os dias da nossa vida, sejamos santos. Amém.